4 minutinhos, vamos falar do Guarani. O Guarani que continua na zona de rebaixamento, é o 18º colocado, 19 pontos, a equipe do Bugre. E a gente não vê movimentação da diretoria. O que mais deixa preocupado o torcedor do Guarani é essa falta de movimentação da diretoria em busca de contratações. Afinal de contas, a janela de transferência acaba no dia 15. Hoje é dia 1º de agosto, já faz 12, 13, 14 dias que está aberta. Tem nomes, mas são nomes que não empolgam, né, Júlio? Pois é, estamos na metade, né, Cabela, do período de contratações no futebol brasileiro, mais 2 semanas aí para o Guarani fechar essa lista. Só recapitulando, né, o Guarani teve as contratações do Isaac e do Jamerson Bahia, perdeu o Ronald e o Matheus Pereira para o futebol português, o Eliel por uma lesão grave e também o Leandro Castan, que se aposentou. Rafael Martins ainda deve sair, Lucão do Break está com futuro indefinido, assim como Vitinho e Índio, que também são jogadores incertos aí para a sequência da temporada. Bom, diferente do finalzinho da última semana, essa segunda-feira já começa com a expectativa dos primeiros reforços serem anunciados, né, Cabelo? E agora também com os nomes, né? O Luizinho, jogador de 31 anos que estava no futebol árabe, ex-jogador do Bahia, do Santa Cruz, desde 2016 estava na Arábia, mas não joga há um ano. O Luizinho chegou a Campinas, deve assinar contrato com o Guarani, assim como o Yuri Jonathan, jogador de 24 anos que estava no Capivariano, 10 gols em 20 jogos. Conhecemos bem o Yuri Jonathan porque ele foi revelado na Ponte Preta, ficou 3 temporadas na Ponte, 24 jogos, 3 gols marcados. O Mouser disse há cerca de 10 dias que o Guarani apostaria, apesar de ter um nome de peso que talvez chegaria, ele não queria revelar para não atrapalhar a negociação, mas o Mouser ele deu essa pista que o Guarani apostaria aí nesse mercado, que não é às vezes bem visto pelo torcedor, mas seria um mercado de jogadores que chegariam com o Guarani com uma chance da carreira, ou seja, de uma ascensão ou de uma retomada. O Yuri Jonathan chega nesse status de uma aposta, um jogador que está buscando a sua ascensão, o Luizinho nesse status de um jogador que está buscando a sua retomada. Faz sentido com a entrevista do técnico Mouser Santos. E os outros 2 nomes, a informação do Vene Casagrande também do portal Globo Esporte, é que o goleiro Diego Loureiro e o volante Barreto, 2 jogadores que foram campeões pelo Botafogo na Série B do ano passado, receberam propostas do Guarani para ficarem até o Campeonato Paulista de 2023. Não seriam reforços apenas para a Série B, mas também pensando no Campeonato Estadual. Então são 4 nomes. Por posição, goleiro Diego Loureiro do Botafogo, o volante Barreto do Botafogo, o meia Luizinho, que estava no futebol árabe, e o atacante Yuri Jonathan, que estava no Capivariano. Cabela. O Barreto é aquele que passou pela Ponte, né? Exatamente. Ele foi campeão pela Série B pelo Bragantino em 2019, pelo Botafogo em 2021, passou pela Ponte entre 2020 e 2021, fez 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. Dos nomes que o Júlio falou, o Barreto é o que mais chama atenção, né? Pelos títulos conquistados, pelas campanhas feitas aí pro Bragantino e também pelo Botafogo. A passagem dele na Ponte Preta foi nível embaixo, foi lá embaixo, foi ruim. A passagem dele pela Ponte Preta. Goleiro, Ponte Preta tá precisando? Até está precisando, mas não sei se é o momento para gastar com dinheiro, com goleiro agora. E aí vem o Luizinho que tá 1 ano sem jogar e o Yuri Jonathan que vem da Série A3. Carlão, dá pro torcedor falar assim, ufa, agora vai? Não, realmente são nomes que desanimam, são nomes que preocupam. Parece que aquele mal do estádio Moisés Lucarelli com relação a contratações, ele está descendo para o estádio Brinco de Ouro, porque não são contratações que deixam o torcedor na expectativa, muito pelo contrário. Quando você fala em Luizinho há 1 ano sem jogar, o que vem fazer aqui então? O Guarani não pode se dar ao luxo de esperar um jogador que não atua há 1 ano. O Yuri é cria da Ponte, a gente lembra dele, fez o gol em 2017 lá em Sorocaba, que classificou a Ponte para as finais do Campeonato Paulista, mas também não é um jogador que anima, né? É um jogador que precisaria de uma preparação. Realmente o Guarani não está legal, o momento não está legal. Eu acho que chegou a hora realmente daquela reunião, mas de lavar roupa suja entre o elenco, quem está afim, quem não está. Quem estiver afim vai ficar com afinco para tentar resgatar essa confiança. Quem não estiver pode ir embora, porque nesse momento o Guarani precisa de quem está afim de ajudar. Quem não estiver, não adianta trazer energia ruim, não colaborar com qualidade dentro de campo, com suor, com luta, esses ingredientes que a gente entende que são fundamentais para conquistar um objetivo dentro de uma competição, no caso a Série B. E os nomes são assustadores. Eu não sei o porquê que o Guarani está tão preocupado com o goleiro reserva.
sendo que ele tem 2 bons reservas, tem o Arthur e tem o Lucas, né, o Lucas Cardoso, né, e o Kozlinski dando conta do recado. A não ser que o Kozlinski tenha alguma coisa para sair, aí é diferente. Agora, trazer um goleiro do Botafogo do Rio para ser reserva aqui no Guarani, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que aconteceu com o Guarani nessa temporada que virou fio completamente? Principalmente nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Enganou a todos nós. Eu batia na tecla que o Guarani não era time para ficar na zona de rebaixamento e hoje está na zona de rebaixamento e a gente não vê perspectiva de melhora. Pode melhorar, a gente torce para isso, mas vai ter que dar uma reviravolta gigantesca, porque com relação a contratações não empolga de jeito nenhum, dentro de campo não empolga de jeito nenhum, e a gente está percebendo que a coisa está ficando sem rumo, a janela está aí, mas nenhum jogador que possa chegar e dar conta do recado deve se apresentar no Brinco de Ouro nos próximos dias. Muito preocupante a situação momentânea do Guarani, muito, mas muito mesmo. Carlão de Freitas, o Marcelo Jardim Aurélio está mandando aqui uma mensagem pelo nosso WhatsApp, está mandando bom dia a todos nós e está perguntando se o Guarani ainda consegue escapar da Série C. Rapidamente, Carlão. Opa. Alô, alô. Oi, Carlão. Ouviu? O Carlão não está nos ouvindo. Caiu a nossa ligação com o Carlão. Pra gente fechar o Guarani, que pega o Grêmio, eu vou responder aqui pro Marcelo, dá. O Guarani, uma vitória tira o Guarani da zona de rebaixamento ainda. A rodada ajudou, né, Cabelo? Exatamente, ainda. Nós estamos falando há quanto tempo que uma vitória tira o Guarani da zona de rebaixamento? Lógico, depende de uma combinação, né, Júlio? Depende de uma combinação do resultado, obviamente. Mas uma vitória tira o Guarani da zona de rebaixamento. Só depende do Guarani. Exatamente, o Guarani precisaria vencer o Grêmio, né, na sexta-feira e seca o CSA, que poderia no máximo empatar, e uma derrota do Operário, um tropeço do Operário também, né, Cabela? Que exato. Daria certo. E pro Grêmio, pro jogo contra o Grêmio, tem a promoção do ingresso, né, Júlio, pro torcedor ir pra campo com preço um pouquinho mais em conta. Agora, dentro do campo, talvez não teremos nenhuma novidade, né? Exatamente, né? Existe uma expectativa do Giovanni Augusto, mas é difícil porque o Giovanni Augusto precisaria ter uma recuperação mais rápida, né? Uma lesão muscular grau 2 é um pouco mais complexa, né, Cabela? E sobre a promoção de ingressos, o torcedor que estiver com a camisa paga meia entrada. Então, o setor mais popular ali é o tobogã, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. Então, o ingresso mais acessível seria aí nesse setor para o torcedor bugrino que quiser acompanhar no jogo na sexta-feira. Lembrando que na partida contra o Cruzeiro, o Guarani registrou o melhor público da temporada, né? Mais de 6 mil torcedores estiveram no Brinco de Ouro. A ideia, apesar de um horário diferente, mas com a promoção, é de se aproximar aí desse público para tentar criar essa atmosfera pedida pelo Moser Santos. Legal, já vou me despedir de você, viu, Júlio? Daqui a pouco eu vou falar com o Pio lá do vôlei lá. Um abraço para você até as 4h. Ô, Cabelo, um abraço para você. Até mais tarde, então. Até mais, então. Carlão, rapidamente, dá pro Guarani ainda escapar da Série C? Não, dá, tem muito campeonato. A matemática permite isso. Agora cabe ao Guarani se agarrar nessa oportunidade, se agarrar nessa possibilidade, dar um salto de qualidade aí e a torcida abraçar a causa, como fez a torcida da Ponte, claro que contando com alguns reforços, para que o Guarani possa sair da zona. É muito palpável ainda, sem dúvida. A matemática permite isso. Carlão, para você também um grande abraço e até as 4h lá no ginásio Taquaral. Beleza, lá do ginásio. Abraço, até já. Valeu. Até lá. São 11h52, um rápido intervalo, a gente volta para bater um papo com o Pio, que está lá na apresentação do time da temporada 22-23 do Vôlei Renata.